Maurício, não causa estranheza o fato de que até agora Israel não atacou o Irã após essa chuva de mísseis iranianos lançados contra o território israelense? Não, com certeza. Eu acho que em Washington existe essa expectativa desse ataque, né? E eu vi que o presidente Biden aí foi mencionado na reportagem. Existe uma pressão enorme em cima dele, porque demonstra que os Estados Unidos está perdendo o controle da situação, né? Os Estados Unidos sempre apoiou Israel. Hoje ele está vivendo uma situação bastante delicada, percebendo que a Israel está agindo por conta própria, né? E a expectativa é justamente o que você mencionou, que isso vem a qualquer momento. Né? E o que os americanos estão achando da atuação de Joe Biden com relação a essa guerra? É muito mal avaliada a atuação, porque dos dois lados, né? Porque do lado republicano dizem que ele não dá o apoio suficiente para Israel, e do lado, e aí tem uma comunidade árabe israelense, árabe-americana muito grande nos Estados Unidos, acham que, obviamente, ele não está trabalhando para que essa situação se resolva. Muito pelo contrário, a situação só está se agravando, né? E na sua ideia, por que o presidente Joe Biden tem agido assim? Porque ele ele tem, em primeiro lugar, que ele sofre pressão de diferentes facções do partido em relação a esse tema. No Partido Democrata tem gente que é bastante pró-Israel, tem gente que é bastante a favor do tema da Palestina e, obviamente, ele também tem um congresso contra também. Então, a margem de manobra dele nesse tema é muito pequena, né? E será que Kamala Harris pensa como Joe Biden com relação à guerra? Não, na Convenção Democrata, quando eu estive lá, eu percebi que ela tem uma posição mais branda em relação à questão da Palestina, em relação à questão de paz de Gaza. Mais branda não, mais enfática, né? E tanto é que tem um estado, Karen, que é o estado do Michigan, que tem 250 mil eleitores árabe-americanos, que são fundamentais. É um estado que, por exemplo, foi decidido por milhares de votos, poucos votos, tanto em 16 quanto 20. E esse estado era muito anti-Joe Biden, tanto é que essa comunidade votou contra o Joe Biden nas primárias. E quando a Câmara passou a ser candidata, esse grupo aderiu mais à candidatura democrata e está ajudando, por exemplo, a liderar algumas pesquisas no Michigan, por exemplo. Certo. Mariana, nós sabemos que a ampliação do conflito na região terá efeitos mundiais, né? Agora, que tipo de consequências você imagina para o Ocidente e também para a China, para a Rússia e para os países árabes? Acho que o que está acontecendo é uma escalada, mas é uma escalada que a gente não previa tão originalmente, mas sempre estava ali naquela tensão, porque no fundo você está mexendo em feridas que já estavam postas, mas que não foram resolvidas. Essa ideia de você não resolver e tentar ficar um pouco mais... um pouco a posição do Biden, que às vezes tentando agradar um pouco os dois lados, né? Mas por muito tempo faz com que essas coisas estão emergindo, né? A entrada do Irã é um ponto muito delicado, né? Acho que a não reação ainda de Israel, porque muita coisa pode acontecer. Se você acelerar, que está escalando, se você acelerar essa escalada, tanto que você pode ter efeitos do ponto de vista econômico, mas olhando para efeitos de energia, da guerra energética, os efeitos disso depois sobre a inflação, os efeitos disso sobre as reações de governo gigantescas, mas eu acho que tem uma dimensão que é ter uma guerra agora, né, em pleno 2024, nesse nível que você tem na Árabe Palestina, que a gente não teve antes historicamente. Então, eu não sei, eu acho que a gente pode esperar conflitos bastante complicados ainda. Só para finalizar, em meio a esse cenário complicado, como é que fica a imagem do governo brasileiro? O governo brasileiro parou de fazer, acho que ele tem alterado, ele no começo, lá atrás ainda, ele tentou ter um papel um pouco mais de linha de frente, que também ele não foi muito bem sucedido. Então, nesse momento, aliás, as últimas atuações são mais acho que mais bem vistas dentro da diplomacia de maneira geral. Tem que ver o que vai acontecer com a comunidade brasileira também, especificamente, porque isso é um papel muito importante do governo, de como ele vai agir. E a comunidade brasileira, no caso do Líbano, é bastante grande, né? Assim, a gente ainda está muito na expectativa e sem conseguir, acho, ainda entrar muito com a inteligência para poder se adiantar e facilitar essa retirada dos brasileiros.